O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Nosso som está igual quando alguém está com gripe, com a garganta um pouco inflamada, aí precisa dar aquele, né, para sair um pigarro, mas não adianta muito, né? Problema de junta aqui na paróquia. A gente está juntando tudo, vai chegar uma hora que a gente vai jogar fora, pode deixar. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai tentando lidar com aquilo que tem, né? Até hoje o ar-condicionado também resolveu não funcionar. Desde manhã que a gente está tentando descobrir o que é. Uma pessoa que já está acostumada a mexer na parte elétrica aqui da igreja diz que tem uma fase deles que não está funcionando. Então, a gente vai ter que ver durante a semana se é esse realmente o problema, né? Aí o som vai e volta, tá vendo? Vamos tentar aí, gente, vamos tentar. Bom, nós estamos no 5º domingo do tempo comum, nesse tempo em que a igreja nos convida a olhar com esperança, um olhar de esperança, né, para as palavras de Cristo. E hoje, de maneira muito direta, o Senhor faz uma convocação a Pedro, mas também aos outros que, juntamente com Pedro, tinham o exercício, né, de pescar. Tinha a profissão e a vocação de pescador. Antes, um pouquinho, na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías falar um pouco do seu testemunho, da convocação que Deus faz a ele. Veja, Deus, toda vez que vai fazer uma convocação a um profeta, ele olha para a necessidade do povo. O povo está precisando de alguém que traga uma palavra de esperança. O povo precisa que alguém fale em nome de Deus para que eles possam continuar a caminhar. Nós não somos muito diferentes do povo da época lá, né, do início da história da salvação, não. Todos nós também no tempo de hoje precisamos de pessoas que nos dê palavras de esperança. Alguém que nos lidere, alguém que nos oriente, alguém que nos mostre que nós não estamos sozinhos,
e que a nossa vida pode se tornar sempre melhor. Só que para que esse profeta realize essa missão, em primeiro lugar, ele precisa ser convocado. Ele não pode tomar a decisão por si mesmo, até porque a profecia não vem dele. A profecia é divina, a profecia vem de Deus. Então ele precisa ser chamado por Deus. E depois desse chamado, o profeta precisa acreditar no que ele foi chamado. E aí é que está o grande segredo. O profeta Isaías mostra que, no momento em que ele tem uma visão, Deus começa a questionar: quem enviarei? Quem vai falar em meu nome a este povo? E por que Deus faz essa provocação? Porque Deus quer fazer com que ele se sinta chamado e dê uma resposta. Então, o profeta, no finalzinho da primeira leitura, responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. O profeta se sente chamado a servir a Deus. Mas por que ele se sentiu chamado? Porque ele confiou, porque ele acreditou nesse chamado. E a palavra que ele vai receber de Deus cai primeiro no seu coração. Aqui é algo muito importante. Todas as vezes que nós vamos pronunciar algo em nome de Deus, não nos esqueçamos, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, o primeiro a ser atingido pela profecia tem que ser o próprio profeta. Se ele não acredita naquilo que ele fala, como que ele vai poder ensinar aos outros? Como que ele vai poder anunciar essa boa nova de salvação para os outros? Nós também hoje somos chamados a ser profetas para o nosso tempo. Profeta para os nossos familiares, profeta para os nossos amigos, profeta para as pessoas que caminham conosco. E às vezes as nossas profecias não estão em palavras, mas está nas nossas ações, no nosso testemunho, na nossa maneira de nós olharmos para a vida e até a maneira como nós dizemos não para aquilo que não nos convém, para aquilo que seria algo escandaloso. O profeta é aquele que faz a diferença no meio dos outros e por isso gera no coração das pessoas uma grande expectativa. Mas ele precisa crer nisso. Se nós não assumimos o nosso papel de profeta, nós não poderemos ver profecias acontecer. Nós não poderemos ver mudanças na vida das pessoas acontecer. São Paulo acreditou nisso, porque São Paulo foi um homem que ardentemente buscou a Deus. Por isso que ele perseguiu os cristãos, porque ele acreditava que, como um judeu fiel, era ele e todo aquele grupo que seguia o judaísmo é que estava certo. E os cristãos eram uma espécie de seita que estava sendo contrária ao judaísmo. Então, São Paulo vai perseguir, ao ponto até mesmo de se sentir satisfeito quando um cristão era assassinado, era sacrificado. Mas chega um momento em que São Paulo recebe, através de uma visão, a visita do próprio Cristo, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai entender que toda perseguição contra o cristão, na verdade, estava sendo uma perseguição contra o próprio Cristo. E aí ele assume a identidade de cristão e começa a falar em nome de Cristo. Mas olha que cura que acontece no coração. São Paulo, depois de ter perseguido os cristãos, poderia ter se sentido muito mal, até em conviver com os cristãos, afinal de contas ele era inimigo. Ele poderia ter muitas vezes se sentido incapaz de se perdoar. Eu não mereço estar no meio deste povo, porque eu os persegui. Mas a graça no coração dele e a confiança que ele tinha no chamado que Deus fez a ele era tão grande, que ele deixou isso de lado e começou a pregar, ao ponto até mesmo dele agora ser perseguido. E ele diz no seu testemunho na carta de hoje, que Deus convocou vários apóstolos e a ele como o último, até como um abortivo, alguém que foi chamado na última hora, saiu às pressas, vamos dizer assim, antes da hora. E ele se considera assim, o último de todos e o menos merecedor da graça de Cristo. E aí ele começa a sua missão. Mas no início da sua palavra na carta aos Coríntios, hoje, ele diz: a caridade... desculpa, passou a faixa aqui. Quero lembrar-vos, irmãos, que o evangelho que vos preguei e que recebestes... Está aumentando demais o microfone. Aí. Quero lembrar-vos, irmãos, que o evangelho que vos preguei e que recebestes, no qual estáis firmes, por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim.
É muito claro esse início da carta aos Coríntios. Ele nos lembra que o evangelho que ele pregou é o evangelho que nós devemos estar firmes. Mas firmes se estivermos vivendo da forma como foi pregado. Nós temos que ter esse discernimento. Se nós vivemos o evangelho segundo as nossas convicções, não poderemos encontrar a salvação. Porque existem várias maneiras de se interpretar o evangelho ou a palavra de Deus. Existem várias maneiras de se acolher essa palavra e de se viver essa palavra. Mas se nós não estivermos vivendo da forma como ela foi pregada, a gente acaba se desviando do caminho. E a gente ouve isso aí em várias circunstâncias, né? Até mesmo quem não é cristão pega a palavra de Deus e usa como uma referência da sua própria vida, né? Como se aquilo fosse algo a ser vivido plenamente, mas sem um contato direto com Deus. Só se pode entender o evangelho, só se pode entender a palavra que é divina quando se está próximo do divino, quando se está próximo daquele que comunica essa palavra. Então é muito importante que você sempre esteja atento. O evangelho que eu sigo, ou a palavra que eu sigo, é a palavra fiel? Eu escutei de maneira correta? Eu estou procurando fazer da forma como Deus me pede? Por fim, no evangelho, Jesus vai ao encontro de Pedro e dos seus amigos pescadores que estão retornando de uma madrugada frustrante. Você imagina um profissional já de anos de experiência retornar de um mar cansado, e quem já teve a oportunidade de ficar muito tempo no mar sabe que é cansativo. E quando ele encontra Jesus na margem, o que Jesus diz para ele? Avance para águas mais profundas. Às vezes as palavras de Jesus parecem que vêm justamente para provocar o coração da pessoa, ou talvez a paciência, né? Porque são muito provocadores, são muito, às vezes, né, assim, mexe demais com o coração da pessoa. Imagina, Pedro cansado, depois de uma madrugada, o Senhor olhar para ele, e ele nem mesmo conhecia Jesus direito, porque estava começando a caminhar ou ouvir as histórias de Cristo. E quando o próprio Jesus se apresenta a ele, ele diz: avance para águas mais profundas. Pedro poderia ter dado diversas respostas a Jesus. Pedro poderia olhar para Jesus e dizer: Senhor, me desculpe, mas pelo que eu saiba, o Senhor é apenas um filho de um carpinteiro. O que o Senhor entende de pescaria? Pedro poderia ter dito isso a Jesus. Pedro poderia dizer: mas eu estou cansado de fazer isso. E eu sei que existem dias que o mar não dá para peixe. Então eu vou para casa, vou descansar e vou esperar, né, o mar estar mais fértil para poder fazer a minha pescaria. Pedro também poderia dizer: Senhor, mas eu estou também exausto. Pode pedir aos outros que estão aí esperando. E com certeza algo vai acontecer. Mas não foi nenhuma dessas respostas que Pedro deu a Jesus. Pedro, assim como o profeta Isaías, assim como Paulo, ele foi capaz de confiar em Cristo. E ao confiar, ele responde: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele foi. Pedro não sabia o que iria acontecer, mas sabia que em confiar em Jesus ele podia, porque a sua palavra era cativante, era uma palavra que conquistava. E Pedro, olha, poderia ter perdido a credibilidade entre os seus irmãos, porque ele, como um homem experiente, sabia que se retornasse do mar sem o barco ter algum tipo de peixe, poderia ser agora motivo de chacota como o resto da sua vida, por ter confiado num jovem e ter retornado, né, depois de uma madrugada cansativa, ao mar novamente. Mas Pedro deixou tudo isso de lado e foi. E a palavra deixa muito clara como ele ficou surpreendido. Porque quando ele retorna, ele se joga aos pés de Jesus e responde: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Esta é uma prova de que Pedro está apavorado diante de um tamanho evento que aconteceu na sua vida. Ele não só pescou no momento em que o mar não estava favorável, mas ele pescou uma tamanha quantidade de peixe que ele nunca havia pescado na vida, ao ponto das redes quase se romperem, ao ponto de pedir ajuda a um outro barco para trazer peixes ao mar. É nesse momento em que nós vamos perceber que a confiança em Cristo nos leva a experiências maravilhosas.
Só que, como eu disse, assim como Isaías, assim como São Paulo e assim como São Pedro, nós precisamos acreditar na convocação que o Senhor nos faz. O ano de 2019 já se iniciou e Deus talvez esteja também te fazendo essa convocação. Avance para águas mais profundas. Acredite mais naquilo que seja possível ser feito na sua vida. Talvez, assim como Pedro, você possa ser bastante experiente em estar fazendo sempre a mesma coisa, ter posse, da sua própria vida, da sua própria história, da sua liberdade, e fazer aquilo que você sempre faz. E talvez Deus esteja te pedindo, faça mais uma vez, e você possa estar respondendo do Senhor, Senhor, mas já tentei muitas vezes. Já tentei isso no meu casamento, já tentei isso na minha relação com os meus familiares, mas nada mudou. Continua sem ter um peixe a ser pescado. Continua a minha rede vazia, continua o meu barco vazio. Mas Jesus está te dizendo, avance, confia em mim, confia na minha palavra, vá às águas mais profundas e deixe que a graça dele possa te conduzir. Com certeza, assim como Pedro, você também será surpreendido se você confiar nessa palavra. Assim como Isaías e assim como São Paulo, talvez você também se torne um grande profeta e apóstolo para salvar os corações daqueles que estão desesperados ou talvez com o coração sem qualquer tipo de esperança. Peça a Deus a graça de te dar a confiança, de te dar ousadia, de te dar coragem para se lançar neste mar que Ele está te enviando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.